Pronto, Thames? Pronto, início da gravação. Boa tarde a todos. Professora Ângela, com a palavra. Bom, gente, então, boa tarde, né, a todo mundo. Realmente é bem interessante, assim, a quantidade de gente que se inscreveu. Para nós é muito, muito bom, né? E, então, hoje a gente começa esse ciclo de palestras sobre redes urbanas no semiárido brasileiro, que tem, como vocês viram no cartaz, né, o objetivo de discutir as implicações e decorrências da produção do espaço urbano, seus processos e agentes na reestruturação territorial e na transformação da paisagem, resultante da formação de uma trama de cidades e suas interlândias interconectadas e hierarquizadas, ou seja, de uma rede, né, urbana. O ciclo, então, vai contar com 9 palestras, tendo em cada sessão a presença de um estudioso no assunto, e o evento é promovido pelo Departamento de Arquitetura e pelos programas de pós-graduação Estudos Urbanos Regionais, o PPUR, e Arquitetura e Urbanismo, o PPGAU, todos dois, né, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A coordenação do evento, né, é da professora Thames e eu, professora Ângela, né, Thames, que é da UFESA, e eu sou da UFRN, e esse ciclo de palestra, na verdade, ele começa hoje com essas 9 palestras, mas ele teve um momento anterior de preparação, onde nós trouxemos, né, pesquisadores do grupo de história do HCUB, o grupo de história sobre da cidade, do território, do urbanismo, que é vinculado ao Departamento de Arquitetura, que eu coordeno, né? E nós trouxemos, foram, acho que 5, né, palestras, 5 momentos anteriores, que foi para dar uma base histórica ao que hoje a gente vai começar com uma perspectiva mais contemporânea. Então, ele começou antes, né, para preparar para isso que vem agora. Por que o anterior foi fechado, né, e esse agora é aberto? Na verdade, esse ciclo de palestra faz parte de uma série de outras atividades. Primeiro, ele faz parte de uma disciplina que está sendo oferecida ao PPGAU, quer dizer, ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, e ao Programa de Estudos Urbanos e Regionais, Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos Regionais. Então, ele é fruto dessa disciplina, e nessa disciplina é que nós fizemos essa preparação anterior da questão histórica, que foi dada por pesquisadores do HCUB, onde se colocou a formação dessa rede na história e de algumas outras questões, né? O papel da estrada de ferro, o papel das rodovias, a questão da IOX, da IFOX, como foi o germe de uma certa ação sistematizada sobre o território, ou seja, o que a gente coloca como o início de um planejamento regional, né, e também a questão da vegetação, da cartografia, né, que foi muito importante para o conhecimento e para o registro desse território, né, e que foi contratado pela IOX. Esses cartógrafos, esses botânicos, que fez esse levantamento da vegetação, que é muito interessante. Então, nós tivemos essa primeira preparação, essas palestras anteriores, para que desse uma base aos estudantes, porque os alunos que estão da disciplina, que estão aí no meio de vocês, eles são os potenciais, vamos assim dizer, debatedores. Então, nós tínhamos estruturado dessa forma, né? Ele se prepararia para ser os debatedores, e nós articulamos da seguinte forma, estruturamos da seguinte forma: os alunos,
eles, ou qualquer pessoa aí pode fazer a sua, colocar no chat, né, a sua pergunta, e esse aluno organiza, porque pode haver perguntas repetidas, perguntas que contemplam outras, então ele organiza e apresenta ao debate, ao conferencista as perguntas, tanto as dos alunos que fazem parte da disciplina, como aqueles que estão aí fazendo parte, um público maior. E por que nós abrimos para um público maior, né? Nós achamos, né, que a disciplina, que os estudiosos, né, não mereciam, todos esses que aceitaram participar da nossa disciplina, mereciam ser visto, ouvido por um público maior. Foi por isso que nós resolvemos, então, abrir e fazer um projeto de extensão, né, uma ação de extensão, que contemplasse essa parte do contemporâneo, né, dessa análise mais contemporânea, devido, inclusive, não só ao conteúdo, como a importância das pessoas que vão participar dessas 9 palestras, tá certo? Bom, outra coisa é que tanto a disciplina como esse ciclo de palestra dão base a um projeto de pesquisa que está registrado na Propesc, mas também dá base para o projeto de pós-doutorado da professora Tamis. Então, a disciplina, como esse ciclo de palestra, como o projeto, está todo articulado a essa gama, né, unindo aí extensão, pesquisa e ensino, né? Nós estamos, vamos dizer assim, uma conexão muito salutar entre as bases da universidade, né? Pesquisa, extensão e ensino. Bom, então, hoje, dando a primeira palestra, né, vai ser da professora Larissa, né, que é geógrafa, ela vai se apresentar, mas, né, só para constar aí, que o título da palestra, dessa primeira palestra, é Gestão e Política Pública de Ordenamento Físico-Territorial, do semiárido, né, e a palestrante é a professora Larissa da Silva Ferreira Alves, né, do Plandites. Ela vai aí da UERN, né, para quem não sabe, porque tem gente que não conhece, mas ela vai se apresentar e dizer aí, né, qual é o estudo dela e o que ela vai contribuir aqui para esse nosso estudo, né? E, então, as perguntas que vocês quiserem fazer, ou seja, eu sei que ela disse que pode interromper, mas para não alongar muito, né, e não termos tempo depois para discutir, vocês podem fazer pelo chat as perguntas, né? Hoje, quem é a debatedora mor, vamos assim dizer, é a Thaisa, que é da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, que é arquiteta, e ela organiza isso para dar mais tempo da gente usufruir aí da sabedoria da Larissa, né, das pesquisas que ela faz. Então, eu vou passar agora só para a professora Tamis, se ela quiser falar alguma coisa, e em seguida a gente pode abrir para a professora Larissa e dar início à palestra dela, certo? Certo, obrigada, professora Ângela. Larissa, mais uma vez agradeço a sua participação, sua disponibilidade, seu aceite. E eu vou me apresentar rapidamente para vocês situarem. Eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Eu não sei se todos aqui estudam em instituições do semiárido, mas interesse eu acredito que todos os que estão inscritos têm, né? Sou arquiteta e urbanista por formação, mestrado e doutorado na UFRN, hoje fazendo pós-doc, que como a professora Ângela já bem falou, essa disciplina é fruto do meu projeto de pós-doutorado. E aí, quando eu fiz, voltando aqui para a professora Larissa, quando eu fiz o convite há muitos meses atrás, a gente tinha a noção de uma estrutura de disciplina mesmo, só para quem estava inscrito, mas como, mais uma vez, a professora Ângela falou,
a gente achou que depois de todos os 9 aceites, 8, né? Porque a nona palestra é minha, todos os 8 iam contribuir muito e trazer discussão rica em várias temáticas sobre o semiárido, em especial sobre redes urbanas, né? Sobre estruturação do território, sobre ordenamento. E eu só tenho a agradecer por todos os 8, em especial aqui abrindo e estreando a professora Larissa, né? Uma pessoa que eu já conheço. Larissa, nas contas, é desde 2006, né? Fazendo aí pesquisa de campo e tudo junto. E estamos aí participando também sou parceira do Plandit, já participei, né, de bancas e tudo mais. Plandit, que é o mestrado, o programa de pós-graduação em planejamento e dinâmicas territoriais do semiárido, importante programa, né, para desvendar aí todas as discussões que são recorrentes, né, numa dinâmica tão envolvente que é trabalhar com o semiárido, em especial o nosso semiárido potiguar. Eu passo a palavra para a Larissa, para não tomar mais tempo. Larissa, fica à vontade, se apresente aí para todos me conhecerem. Sei que muitos conhecem, porque muitos são aqui do Plandit, né? Então, vamos abrir aí sua apresentação para outros aí, que estão espalhados por todo o Brasil, que se cadastraram nesse evento, que vai continuar sendo um sucesso, se Deus quiser. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Obrigada, Thames. Obrigada, professora Ângela. Eu vou compartilhar minha tela, que aí a gente já faz a apresentação e já pega o enredo do nosso tema, ok? Todo mundo escutando direitinho, né? Sim. Sim, professora. Ok, tá aparecendo aí direitinho, não é isso, Thames? Perfeito. Bom, então vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da professora Thames e da professora Ângela. Professora Ângela, que é referência para todos nós, para quem não sabe também, né, ela faz parte da nossa formação. Eu e Thames somos contemporâneas de UFRN no período da nossa graduação, Thames em arquitetura e Larissa em geografia, e pelos caminhos da vida, né, a gente se reencontra em Pau dos Ferros, ambas como professoras de instituições próximas, parceiras aqui na cidade de Pau dos Ferros, no município de Pau dos Ferros, né, então é uma satisfação sempre esse diálogo com Thames, né, e com todo o grupo da arquitetura, com todo o grupo da UFERSA e as demais instituições daqui do nosso município, porque a gente trabalha muito em formato colaborativo, né, professora Ângela? Então, a gente perde essa noção de competitividade e parte para uma perspectiva literalmente colaborativa, né, até porque as nossas instituições, elas têm perfis de atendimento de públicos diferentes, com cursos diferentes, então a gente está sempre um complementando ao outro, né, inclusive, já que entrou, né, nessa questão da colaboração, Thames, ontem a prefeita entregou o plano diretor, né, eu não sei se você ficou sabendo. Que maravilha! Entregou o plano diretor para a Câmara, foi um projeto que iniciou na UFESA, e que eu, enquanto gestão, junto com a equipe, né, da gestão, nós tivemos o compromisso de fechar esse ciclo, né, e oferecemos o plano à Câmara ontem, graças a Deus, e vai ser aprovado em breve. E aí, nessa mistura já, Thames, de professora e também da parte da gestão, que a gente começa a discutir o nosso tema de hoje, que é gestão em políticas públicas de ordenamento físico-territorial no semiárido. Para quem não me conhece, eu sou professora da UERN, do curso de Geografia, do campus avançado de Pau dos Ferros, e aí temos muitos discentes nossos aqui, egressos do curso de Geografia, como também que estão hoje no Plandits. Sou professora desse curso, esse curso é a minha base. Sou professora do programa de pós-graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais do Semiárido, Plandits, né, como Thames e a professora Thames e a professora Ângela já falaram. O Plandits, ele foi um projeto extremamente ousado para a gente desbravar, de fato, as fronteiras, né, do planejamento urbano regional para uma área que era um pouco ofuscada, né, apagada no que diz respeito à temática do planejamento. E é nessa vereda que a gente quer caminhar, né,
trazer esses projetos, trazer esses entendimentos e dar a nossa contribuição enquanto profissionais para essas áreas, essa área, né, que no caso é o semiárido. Estou secretária municipal de educação, para quem não sabe, a prefeita Mariana Almeida é nossa aluna do Planditz, né? Então, ela conclui o mestrado no final desse ano, e por Mariana, né, por a gente ter tido esse contato no processo formativo e pelo conhecimento do nosso trabalho, estou agora na Secretaria Municipal de Educação, dando as nossas contribuições, né? E aí, isso vem trazendo para a gente outros olhares, inclusive, mas muitos dos gestores, né, professores que acabam entrando na gestão, que dizem que é uma coisa completamente diferente e tal, é em sentido de trabalho, né? Mas eu diria, Tamis e aos demais colegas que estão aqui, que é muito mais uma oportunidade da gente colocar em prática aquilo que nós nos propomos a construir, a defender política e ideologicamente, né? Então, isso é um compromisso, né, que a gente leva para a gestão. E aí, né, tentando trazer esse olhar acadêmico, tentando trazer esse olhar do planejamento, vendo esse olhar do território, a gente traz esse sumário, que a gente busca abordar um pouquinho o desenvolvimento via políticas públicas no semiárido, quais são os nossos desafios postos, e aí eu acho bacana a gente ter aqui alunos da pós-graduação da área PLURD, que é a área do Planditz, é a área do PPUR, né, da UFRN, e o PPGAL, ele também ele desenvolve pesquisas na área do planejamento urbano, gestão de políticas públicas de ordenamento do território, a abordagem territorial do desenvolvimento, o desenvolvimento territorial com fins do processo que ocorre no território e algumas reflexões finais. Esse é o nosso roteirinho de debate, né? E aí, como geralmente se faz, a gente coloca o empírico para o final do trabalho, né? Eu optei em trazer o empírico para a parte primeira do trabalho, para a gente primeiramente compreender que semiárido é esse. Não vou fazer um resgate histórico, tendo em vista que isso já foi feito na primeira parte da disciplina de vocês, né? Muito embora a gente tenha que, obviamente, fazer algumas pinceladas para poder compreender, inclusive, o nosso cenário atual. Gente, quando eu começo a falar, é assim, um enredo só. Então, se eu estiver rápida demais, ou então qualquer coisa, vocês podem me interromper, certo? Mas e aí? Vocês podem nos perguntar, né? Que semiárido é esse? E aí a primeira interpretação que vem na nossa cabeça é aquele mapa, né, que é originário do polígono das secas, né, e aí é importante a gente ver que a perspectiva de classificação do semiárido, o que é o semiárido hoje, na verdade, é uma perspectiva conceitual que evoluiu ao longo do tempo, que sai desde a temática do polígono das secas, né, isso, e aí tem, de fato, aquele polígonozinho ali no meio do Nordeste, e avança conceitual e metodologicamente para se definir hoje como semiárido, que é constituído por 1.262 municípios de vários estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais, e os critérios de delimitação do semiárido diz respeito à precipitação pluviométrica, diz respeito ao índice de aridez e diz respeito ao percentual diário do déficit hídrico, que isso traz para a gente que que as características morfoclimáticas, elas são tratadas aí como um dos principais elementos para caracterizar esse semiárido. Com toda essa extensão territorial, uma área imensa, né, que ocupa boa parte desse território nacional, inclusive. Dessa área, a região Nordeste concentrava em torno de 89,5%, abrangendo a maioria dos estados nordestinos, né, com exceção do estado do Maranhão, e parte do Sudeste, com o estado de Minas Gerais. Então, nós temos aí, só para a gente se encaixar, né, eu sou geógrafa, eu não consigo ler a realidade sem um mapa, e aí nós temos o mapa desse semiárido com a sua divisão política, né, trazendo os estados,
e aí nós percebemos que o Rio Grande do Norte, o nosso sertão chega até o mar, né? O nosso litoral setentrional do estado do Rio Grande do Norte é sertanejo. E aí essa particularidade, junto aí com o estado do Ceará, traz essas características paisagísticas bem específicas do nosso cerrado. A Caatinga vai até as margens da praia, praticamente, né? E aí, como consequência disso também, nós temos o nosso bioma Caatinga, que é o principal bioma da nossa região semiárida. Não é o único, porque já tem zonas de interferência de outros biomas, né, que são essas áreas de transição, que a gente passa aqui o mouse, mas não é só Caatinga, o semiárido não é só Caatinga, mas é boa parte dele, né? Então, falar de semiárido, muitas vezes apresenta-se logo aquela imagem do solo gretado, né, na nossa cabeça, mas o semiárido não é apenas isso, é também isso, né? Parte da depressão sertaneja, parte dessas áreas onde os níveis de insolação, onde a altitude é pouca, né, e faz com que tenha, consequentemente, uma maior calor, né, maiores níveis de temperatura. Nós temos alguns mapas mais atuais também da situação da seca no nosso semiárido, e aí nós temos um mapa comparativo do semiárido de 2018 com o semiárido de 2021, e aqui é do Laboratório de Processamento e Análise de Imagem, né, o LAPS, e aí ele traz algumas características para a gente que mostram alguns fenômenos, as interferências dos fenômenos, né, tanto como é o Ninho, quanto o Laninha, quanto eles têm uma atuação imensa no nosso semiárido, no bioma Caatinga, e ao contrário do que muitos pensam, o semiárido e o próprio bioma da Caatinga, ele é um bioma extremamente frágil, né? A gente pensa que por ver aquele cacto, por ver aquelas plantas tão resilientes, né? Sendo a resiliência a principal característica do semiárido, a gente pensa que é um ambiente rude, mas não é, ele é ambientalmente frágil. E aí, dá necessidade da gente pensar o planejamento, dá necessidade da gente pensar a bacia hidrográfica como um recorte ideal de planejamento territorial e avançarmos na interface meio ambiente, planejamento urbano e regional, né? Porque, no meu entendimento, e aí enquanto pesquisadora, é o planejamento do futuro, né? Tratar a bacia como unidade básica do planejamento e tratar o meio ambiente como condição sine qua non, né, para todas as nossas ações de planejamento urbano e regional. Mas, para além disso, professora Tamis, professora Ângela e os nossos queridos alunos que estão aqui, né, pesquisadores também que estão conosco aqui, o semiárido não é só isso, ele tem diferentes interpretações, né? É o semiárido da Caatinga, é o semiárido do Polígono das Secas, é o semiárido da intervenção, é o semiárido dos coronéis, é o semiárido do regionalismo, da pecuária extensiva, de um urbano regional fragmentado. E aí, eu achei bacana essa Tamis, ela encadeou os pesquisadores ao longo da disciplina de uma forma bastante feliz, porque eu trago essa caracterização, né, geral, e aí os professores, eles vão dando esse enfoque, o professor Josué vai dar esse enfoque desse urbano regional interiorizado, juntamente com o professor Lima Júnior, e aí a gente vai pegando o enredo, né, da lógica do debate. E aí, como eu disse, eu vou tentar trazer sempre para a gente alguns questionamentos para a nossa área, né, para que os alunos que estão aqui presentes que estão adentrando na área do planejamento agora, para que estão buscando fechar as suas dissertações, a gente vai fazendo algumas perguntas que aí vocês vão parte para vocês no sentido de reflexão e darem um norte, um rumo, um prumo, inclusive para as pesquisas de vocês, certo? Então, nós temos a necessidade de encarar a interiorização da ciência, das políticas públicas e da nossa área PLURD, né, do planejamento urbano e regional, /demografia, como uma bandeira política ideológica, né? E isso é uma coisa que a gente defende muito nas instituições, nas IES, nas instituições de ensino superior do interior, obviamente, né? É importante para a gente.
porque nós precisamos sair do eixo litorâneo e compreender que o Brasil, e a explicação do Brasil não se sustenta mais pela faixa litorânea e pela faixa dos grandes projetos de investimentos, né, de desenvolvimento do Brasil. Não se explica mais, né? Principalmente pós-2003. E face às dificuldades crônicas de manutenção de recursos humanos de excelência na área. Então, é muito recente essas políticas de desenvolvimento para dentro, né, que enxerguem o país, e aí eu coloco o semiárido nessa perspectiva, instituições de ensino superior, programas de pós-graduação, institutos técnicos que adentram esses territórios para poder formar recursos humanos capazes de atuar, capazes de intervir nessas áreas em que nós buscamos, né, desenvolver, porque eu acredito que aqui todo mundo é comprometido com o projeto de desenvolvimento, né? Mas nós temos alguns condicionantes históricos que ajudam não, que nós precisamos conviver, saber lidar, né? Os traços de formação social do interior semiárido, né, a emigração, processos migratórios pendulares e fluxos de curta distância, isso caracterizam o semiárido. Atividades de integração econômica do Nordeste semiárido, e aí a gente traz uma interface de atividades tradicionais, a agroindústria, a indústria. Nós temos uma grande concentração de ativos e de oportunidades, como estrutura, que refletem a estrutura fundiária ainda concentradora na nossa região Nordeste. E nós temos também uma urbanização incompleta, né, um ritmo acelerado de crescimento, de serviços tardios e de conexão interurbana deficiente, interurbana e intraurbana também, né? Já que vocês vão trabalhar ao longo dessa disciplina a integração às redes, né, urbanas e o semiárido, é importante a gente sempre ponderar que o interurbano e o intraurbano ainda é um desafio, né? Eu estou deixando de usar a palavra problema, né? São desafios e situações que nós temos ao longo, né, do percurso para o desenvolvimento dessas áreas. E as ações públicas de intervenção, já que o nosso tema de debate aqui é sobre gestão e política pública, né? As principais características, as principais políticas, né, que caracterizaram, quer dizer, esse semiárido brasileiro, dizem respeito às de solução hidráulica, né, que foram a construção de represas de água, e aí a gente traz, como a professora Ângela falou de início, tanto o IFOX, que se tornou o DENOX, que ainda existe enquanto órgão, é um órgão federal, que ainda tem várias propriedades, né, isso no que diz respeito à posse de terras, então nós ainda temos muitas terras dentro do semiárido, ainda de posse do DENOX, muito embora tenha sido um órgão que, ao longo dos anos, ele teve um esvaziamento muito grande no que diz respeito tanto à perspectiva de pessoal, quanto à perspectiva de relevância política, né, dentro do planejamento de uma forma geral, né, no que diz respeito à nação. Tivemos também, no histórico do semiárido brasileiro, estratégias de desenvolvimento, como o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, né, desdobramentos da estratégia do GTDN, o famoso GTDN de Celso Furtado, com projetos setoriais, com planos de emergência da seca, com programas de desenvolvimento regional e programas de combate à pobreza, né? Então, a questão Nordeste, como diz a nossa querida professora Tânia Bacelar de Araújo, a questão Nordeste ainda continua sendo uma questão, né? Ou seja, o que é questão? É um problema, né? Questão tem uma interrogação. Então, nós continuamos sendo uma questão, o Nordeste continua sendo uma questão. Quais são os mecanismos para deixarmos de ser questão e nos tornarmos as respostas, né? Nos tornarmos as soluções? E partimos do pressuposto de que essa resposta, essa questão, né, esse problema, parte de mecanismos endógenos de desenvolvimento, né? E é nessa perspectiva onde a gente debate o desenvolvimento do semiárido de dentro para fora, e aí, mais uma vez, retoma a importância das instituições públicas e privadas de pesquisa,
esse partir de dentro para fora vem muito delas, né, e do compromisso delas e da importância que elas têm para a região. E aí eu trago, né, um pouco da professora Tânia Bacelar de Araújo, dizendo um pouquinho, né, contando um pouquinho para a gente que a promoção da indústria, que vislumbrou-se em meados do século XX, a promoção da industrialização no Nordeste, tal como as políticas públicas que faziam o Centro-Sul, né? Quando, na verdade, hoje, né, a gente sabe que essa receita não daria certo, porque a lógica de concentração das nossas elites agrário e industriais, ela já se concentrava há muito tempo no Sudeste do Brasil, e o recurso e a drenagem dos recursos da nação, desde o século XIX, já há muito tempo, já drenavam para essa região Sudeste, né? Então, partir-se de para novas áreas de desenvolvimento, quando já se tem uma elite posta, quando já se tem uma elite dominante, que inclusive boa parte dela ainda domina o Brasil, né? É muito complicado você partir de um projeto de desenvolvimento para uma outra região, um projeto de desenvolvimento para outras bases territoriais, como era o Nordeste, e como continua sendo. Por isso que a temática do desenvolvimento regional, professora Ângela, ainda é tão difícil, né, professora Tamis, é tão complicado, porque trazer políticas de ordenamento do território que visam essa desconcentração das oportunidades não é interessante para as nossas elites, né, para as principais elites do país. Então, nós ficamos ainda no enredo da mesma fórmula, muito embora nós já tenhamos passado por políticas progressistas e nós aprendemos com ela e não queremos retroagir, né? Então, por isso que estamos sempre em luta, né, para retomarmos essas políticas que têm um perfil mais de cunho progressista, que olhem para o Brasil com outra lógica de desenvolvimento, né? As demais linhas desse projeto de nação de Celso Furtado se tratava em propor uma mudança na velha base agropecuária do Nordeste, né, pautada no avanço técnico, e aí, por isso, desde Juscelino Kubitschek até a era, que na verdade foi uma grande era desenvolvimentista, né, que inicia-se em Vargas e continua em JK e chega se encerrando, né, a grande era desenvolvimentista do Brasil, encerra-se no governo militar, e essa transição de JK para os militares traz essas políticas de desconcentração industrial pautadas nos polos, né, agroquímicos, pautadas em portes tecnológicos, né, com plataformas tecnológicas específicas, porém pontuais nesse território. E Furtado propõe a reforma agrária, mas não explicitamente. Ele deixa a ideia implícita em trechos de suas recomendações, né? Eu gosto muito do documentário do Celso Furtado, eu esqueci o título do documentário agora, que era a grande pergunta de partida de toda análise, de toda a vida de pesquisador de Celso Furtado, né? E eu até me arrepio quando eu lembro do documentário. Ele diz assim: por que um país como o Brasil, que tem tantas riquezas, né, que tem tantos recursos, né, tanto naturais quanto humanos, por que um país desse tão rico não consegue se desenvolver? E aí, por que um país tão rico desse ainda permanece no subdesenvolvimento, na precariedade, na periferia, né, desse capitalismo internacional? E essa era a grande pergunta de Celso Furtado, e eu acho que é a pergunta mais atual do mundo, e eu acho que nós, enquanto pesquisadores do semiárido e das instituições que estão principalmente no Nordeste, é uma questão que a gente ainda deve se fazer, né? Por que nós ainda persistimos nesse subdesenvolvimento? E essa era a grande pergunta de vida de Celso Furtado. Eu acho que foi o Longa Amanhecer, Thaís, Clésia, Franci Clésia está aqui, professora Franci Clésia. E aí, para compreender a questão do semiárido no Nordeste, é compreender, antes de tudo, nós temos hoje esse semiárido reflexo desses pontos, né, da estrutura e da dinâmica do sistema econômico baseado na pecuária, no algodão e na agricultura de subsistência.
Mas, principalmente, que é o que Celso Furtado defende, que era a base dupla, né, pecuária e algodão, e a subsistência ela entrava como um suporte, um aporte a essas economias. O Nordeste seco, que é uma nomenclatura de um geógrafo que eu admiro muito, que é o Aziz Absaber, ele tem essa nomenclatura de Nordeste seco para essa região semiárida, e eu acho assim, eu gosto muito, porque é quase poético, né? E o Nordeste seco, para o Absaber, ele criou-se um modelo de equilíbrio, né, onde tivemos padrões de produtividade que acabou se criando um mecanismo endógeno de articulação entre a produção de subsistência e a produção de mercadorias no interior do latifúndio do Nordeste. Né? Então, o Nordeste, por que houve esse atraso na capitalização das relações socioeconômicas da nossa região, né? Nesse Nordeste seco, no Nordeste semiárido? Porque o Nordeste produzia para si, por si. Ele produzia para si e circulava dentro de si, né? E levou uma grande massa de produtores para produzirem e não acumularem, né? E aí essa perspectiva da não acumulação, que é contra a lógica do capital, né? Que aí o professor Lima Júnior com certeza vai desenvolver bem mais essa ideia, faz com que esse enredo de entrar no processo de desenvolvimento, ou então de capitalização dos espaços, dos territórios, faz com que a gente se atrase nesse enredo, né? E o posicionamento político do Celso Furtado sempre foi que o problema do Nordeste não é e nunca foi a seca, né? O problema do Nordeste são as elites. Então, ele deixava isso muito claro, por isso que foi exilado. E a despeito das diversas tentativas de planejamento territorial sistemático para a região, que poderiam ter promovido a modernização das bases fundiárias e socioeconômicas, ainda se predominam, professora Clésia, as estruturas seculares de poder, marcadamente representadas pela concentração fundiária, pela agricultura de exportação, que são as commodities, né? E pelas consequentes desigualdades sociais e regionais que partem dessa base de diferenciação espacial. E nesse quadro de fragmentação, de parcas oportunidades de capacitação, de precários mecanismos de autonomia face às amarras políticas ainda muito fortes no contexto regional, os órgãos locais de planejamento, e aí leiam-se as prefeituras, as instituições públicas e privadas e demais, são absolutamente carentes de quadros técnicos, recursos humanos, de oportunidades de capacitação, e de um debate qualificado a respeito das dimensões territoriais, conceituais e demais abordagens do planejamento urbano e regional. Então, assim, é premente, né? É fundamental a absorção do conhecimento do planejamento. Boa tarde, professor Lima Júnior, satisfação imensa tê-lo conosco. Nosso colega de Plandites e reitor da URCA, para quem não sabe, é a Universidade Regional do Cariri. E aí, o planejamento urbano, ele... Nosso próximo palestrante, Larissa. Nosso próximo palestrante, é verdade. E aí... Boa tarde, querido. E aí, esse planejamento urbano regional, ele necessita fazer parte dos quadros técnicos. Aí eu saio da cadeira de professora e entro na experiência, por mais que ainda de curto prazo, mas já deu para entender, já deu para ter noção do problema da gestão municipal, da necessidade dessa compreensão da dimensão do planejamento urbano e regional nas gestões, né, na gestão municipal, né, que além da precariedade dos quadros técnicos, principalmente também no que diz respeito a quantitativo, né, é necessária a qualificação, né, e essa permanente qualificação, e aí a importância das instituições nesse processo de suporte, né? Não que a universidade ela tem um papel de assessoria, né? Ela não é uma empresa, mas ela tem, sim, o papel, o compromisso, né, social de desenvolvimento com esses espaços. E aí, por que não os diálogos, né? E as ações de intervenção públicas contemporâneas que nós temos no semiárido brasileiro. Ao longo do tempo, principalmente do pós-meados do século, da década de 1920, de 2000, perdão, já passou tanto tempo, né?
principalmente do início dos nossos governos progressistas, né, que iniciou com o presidente Lula e deu continuidade com a presidenta Dilma. Nós tivemos para o semiárido, sim, tivemos um lapso temporal, né, fim do projeto, o Nacional Desenvolvimentismo no nosso Brasil, nós entramos num lapso temporal aí de esvaziamento das políticas regionais, né, principalmente na década de 90, praticamente toda a década de 90, e adentramos em uma nova política de desenvolvimento a partir de meados da década de 2000, e aí um desses instrumentos foi o Plano Nacional de Desenvolvimento para o Semiárido, né, que trouxe, não vou me adentrar nisso, porque foram vários projetos, né, o Conviver, o PROMES, a Organização Produtiva de Comunidades Pobres, né, quero produzir, promoção e inserção econômica de sub-regiões, o Promover, a integração do São Francisco, o Proágua Semiárido, recuperação dos perímetros irrigados, que ainda insistem, persistem e resistem até os dias atuais, muito embora a política do perímetro irrigado ela tenha também se ao passo do tempo, né, a própria política ela foi se fragmentando com o próprio esvaziamento do DENOX, né, enquanto órgão regulamentador e interventor da política dos perímetros irrigados, consequentemente, com essa falta de assistência desse órgão interlocutor, nós temos essa grande problemática, né, esse grande desafio, né, do que fazermos com os perímetros irrigados, principalmente alguns que caiu em desuso, né, no que diz respeito ao modelo do que ele foi criado, né, que eram os grandes piscinões de reservatórios de água. Tivemos o Pão Brasil, cenários do bioma Caatinga, inclusão digital, arranjos produtivos locais, combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, exploração do gás natural, ferrovia transnordestina e como a integração do Rio São Francisco, né, um dos desdobramentos dela foi a própria transposição do Rio São Francisco, que é uma obra extremamente polêmica, né, e que nós não temos aqui como entrar no enredo do apoio ou rejeição a ela, ok? E nós temos o que na contemporaneidade? A economia do semiárido mudou, e mudou muito pós segunda metade do século XX, passou a apresentar uma outra dinâmica, especialmente no último quartel do século recém-findo, né, principalmente nos anos 2000. As secas continuam produzindo impactos negativos sobre os ambientes semiáridos do Nordeste. Apesar do crescimento do volume de negócios, a sociedade do semiárido continua economicamente frágil. Então, tivemos avanços, tivemos grandes conquistas, tivemos interiorização de processos de desenvolvimento, como os dados pela educação, mas nós ainda temos uma grande problemática, né, de desenvolvimento social, com uma base ainda economicamente frágil. Iniciativas na área do desenvolvimento sustentável, como a convivência com a semiaridez, o projeto Áridas e vários outros projetos de tecnologias sociais, que aí vocês vão estar super bem acompanhados com o Leonardo Tinoco, que eu já vi que ele será um palestrante da disciplina, da professora Thames e da professora Ângela. Eu conheço o professor Leonardo, ele foi técnico muitos anos do INSA, eu não sei se ele está mais, mas eu acho que hoje ele atua no município de Tibau do Sul. E o professor Leonardo Tinoco é uma das autoridades para discutir tecnologias sociais e semiárido, e aí a gente já deixa o convite, né? Para quem não conhece, a partir de agora já sabe. Exatamente. E vai ficar na vontade de querer escutar Leonardo Tinoco. O tema mais especificamente dele, professora Larissa, é desertificação e mudanças climáticas. Muito interessante. Perfeito. Com certeza ele vai abordar, né? Tecnologias sociais e para o desenvolvimento, né? Perante esse grande desafio do semiárido hoje, que é a desertificação. Que avança. E nós temos também, na contemporaneidade, a participação da sociedade, a partir de ONGs, a partir da extensão rural, como mecanismos colaborativos de desenvolvimento. Então, como nós estávamos falando de início, e vamos tratar um pouquinho mais na frente,
Para mim, aí eu volto ao assento de professora, para mim o paradigma do futuro é a colaboração. Então, o período do paradigma da competitividade dos territórios passou, né, e o paradigma da colaboração é o futuro. Ou a gente entende esse ideário de se fazer planejamento e de se fazer gestão, ou a gente não consegue avançar, né? Porque a nossa precariedade é muito parecida com a dos nossos vizinhos, então nós precisamos nos aglutinar. O semiárido tornou-se, pois, um território em que se reinventou ao longo do tempo, desenvolvendo formas particulares, inclusive desses modelos urbanos, amplamente dependentes do contexto regional. E é o que nós costumamos sempre discutir dentro do Plandits, que, trazendo, eu vou falar de Pau dos Ferros um pouquinho mais na frente, Pau dos Ferros não se explica por si só, Pau dos Ferros se explica pelo seu contexto regional. Então, não existe uma Pau dos Ferros ela por ela própria, existe uma Pau dos Ferros porque ela polariza 37 municípios do Rio Grande do Norte e mais uma média de 30 municípios que estão nessa área que nós chamamos, né, de fronteira, da região fronteira do Alto Oeste Potiguar. E nós temos a necessidade maior ainda das IES, as instituições de ensino superior, especialmente as locais, no sentido de contribuir para a promoção e produção desses novos conhecimentos sobre o semiárido, na análise da sua dinâmica territorial e na formação desses recursos humanos capazes de atuar no planejamento e no desenvolvimento do território em suas múltiplas escalas. E aí é tão bacana quando a gente traz, Tamis, a nossa área PLURD, por quê? E aí eu volto para a cadeira de gestão. Porque quando a gente passa a ter uma noção ampla do processo de planejamento, de gestão, a gente não se contenta só com a pasta da educação, a gente não se contenta só com a pasta do planejamento, a gente vai fazer plano diretor, né? Muito embora não seja a função da Secretaria de Educação, mas a gente vai capitanear plano diretor, a gente vai capitanear código de obras, a gente vai capitanear código de parcelamento do solo, né? E aí a professora Tamis tem me ajudado demais nisso, a gente dialoga muito nos bastidores, para quem não sabe, ela me assessora, né? Ela tem muito mais expertise na questão do nos planos diretores, ela trabalha especificamente com isso. E aí, quando esse aluno nosso do planejamento urbano e regional, esse nosso aluno que tem essa base do planejamento, ele não se contenta com a setorização. Ele passa a se comprometer com essa análise territorializada, que é essa que nós defendemos nessa aula, nesse momento de hoje, é essa perspectiva que nós defendemos dentro do Plandits. E dentro da área, inclusive da nossa área de pós-graduação. E qual é? E aí começam as provocações para os nossos alunos, para os nossos pesquisadores. O que a nossa área do planejamento pode intervir no semiárido? Na formação de recursos humanos para intervenção nessas áreas interiorizadas do país, não só elas, mas como nós estamos falando dela, né, o semiárido, desenvolver pesquisas de relevância científica e social no estímulo da abordagem de problemas territoriais, contribuir para o desenvolvimento do território do semiárido por meio da cooperação científica, com redes associativas, organismos de planejamento e elaboração de políticas, fóruns e demais instituições de reflexão e intervenção nas regiões semiáridas. E ainda mais, nós podemos contribuir na concepção, na formulação, na implementação, avaliação das políticas públicas, numa efetiva interação e articulação com outras áreas do conhecimento, porque a gente tem uma visão, a gente parte na vantagem da gente compreender a importância da interdisciplinaridade. E quando a gente entende essa interdisciplinaridade, a gente passa a ter uma visão muito mais ampla do que é uma política habitacional no município pequeno. A gente passa a ter uma visão mais ampla do que é uma política de saúde no município pequeno, no município médio. Estamos falando do semiárido, que basicamente é composto por municípios pequenos, né, e municípios de médio porte, cidades de médio porte. Intervir no território com ações inovadoras voltadas à convivência com o semiárido, com o desenvolvimento de habilidades no processo do planejamento e do ordenamento do território regional. E aí eu adentro muito rapidamente, nós não podemos, Tamis, de deixar de falar um pouquinho do nosso estado e um pouquinho da nossa região. Eu me senti nesse compromisso. O que é que significa o Rio Grande do Norte e
E o Alto Oeste, e aí eu trago o Alto Oeste como uma base espacial que representa um pouquinho esse semiárido brasileiro. Traz os mesmos traços, né, macros da formação territorial do semiárido. Forte fragmentação territorial, uma fraca significação econômica perante o estado do Rio Grande do Norte como um todo. Os 37 municípios aglutinados, gente, eles não correspondem nem a 5% do PIB estadual, né? Então, 5%. Então, isso é significativamente para a economia muito baixo, né? Muito pouco. Mas, como nós discutimos dentro do nosso programa, não adianta explicar a nossa região, nem Pau dos Ferros, nem o Alto Oeste, nem o semiárido, apenas por números quantitativos da economia, né? O nosso impacto na sociedade, né? E a relevância dessa Interlândia urbano-regional interiorizada, que vem se constituindo nesse espaço do interior semiárido, que vem trazendo novas ressignificações e novas importâncias, né, no que diz respeito para a sua própria sociedade local, né, que é com a qual nós temos que ter esse compromisso principal. Nós temos o urbano extremamente atrofiado, necessitando, que traz, por exemplo, com que um município pequeno, uma cidade pequena, muitas vezes ela tem características de uma cidade de porte médio, que era o que a professora Josinei defendia de Pau dos Ferros, né? Não que Pau dos Ferros seja uma cidade média, não, ela exerce essas funções de cidade média porque o nosso urbano é pouco desenvolvido, consequentemente, as cidades pequenas, elas acabam criando outras relevâncias, né, no que diz respeito à organização socioespacial e econômica dos territórios. E aí constitui formas particulares de organização do território, né, à distância dos grandes centros urbanos. Nós temos uma baixa sinergia com o litoral, mas temos uma grande sinergia com a Interlândia interiorana semiárida, não é isso, professor Lima Júnior? Então, o nosso recorte de atuação, ele vem literalmente para dentro, o nosso Alto Oeste, Pau dos Ferros, né, enquanto município polarizador, e a histórica importância econômica do primeiro setor da economia da região, né? A agricultura e a pecuária ainda são características desses pequenos municípios do semiárido, não diferente disso, os municípios do Alto Oeste do estado. Nós temos a presença de outras atividades econômicas, como apicultura, artesanatos, e aí o próprio Alto Oeste, ele é mais uma marca identitária que vem se constituindo tal como o Seridó, né? A região do Seridó é uma região construída, uma região identitária, né? E o Alto Oeste, ele vem se constituindo como essa região, como uma região identitária, tendo em vista que não tem classificações, né, em órgãos oficiais de regionalização. E só para a gente ter uma noção dessa nossa Interlândia semiárida, para fechar essa primeira etapa do debate do semiárido, professora Tames, nós temos aqui a dissertação de um discente nosso, egresso, que é Luciano Dias Delfino, que é, inclusive, secretário do nosso programa, e ele fez um mapeamento da origem dos nossos alunos da pós-graduação da UERN, certo? E nós vemos aqui nesse pontinho onde está meu mouse, eu não sei se vocês conseguem ver, está aqui, né? Rio Grande do Norte, está aqui, nesse númerozinho, Pau dos Ferros, certo? Pau dos Ferros está aqui. Na UERN, hoje, nós temos 4 programas de pós-graduação. PPGL, que é o de letras, nós temos o profissional de letras, como é? Alguém me lembra aí? Nós temos o PPGE, que é o programa de ensino, e nós temos o Plandits, né? E só para a gente ter um exemplo para onde vai a nossa integração, né? Reafirmando aquilo que nós estávamos falando, a nossa integração ela não está no litoral. A nossa integração ela está para dentro, né? Então, isso a gente está dando exemplo, né, do desenvolvimento dessa interlocução
e dessa dinâmica territorial que vem sendo constituída a partir de políticas públicas, né? E aí tomamos como exemplo as políticas de desenvolvimento educacional, de interiorização da graduação, das IES e das pós-graduações, né? E isso é apenas um exemplo. Então, nós temos alunos no Plandits, no PPGE, que é o mapa, um dos mapas que nós trouxemos. Nós temos alunos do Tocantins, do Ceará, do Pernambuco, da Paraíba, né, muitos do Rio Grande do Norte. Quando a gente vai para o programa de pós-graduação em letras, nós temos alunos do Maranhão da Bahia, né, e isso vai se elastecendo porque lá já tem doutorado, né? E nós fechamos essa primeira parte com algumas reflexões. Qual o nosso papel no processo de planejar e ordenar o semiárido brasileiro? Quais caminhos podemos enveredar nessa contribuição? Qual o desafio da Araplurd nesses locais, né? Faltou a correção aí do nesses. Como podemos aplicar os pressupostos do planejamento físico territorial? Compreendendo o semiárido, compreendendo a forte fragmentação territorial, todos esses elementos que nós acabamos de relatar. Baixa sinergia com as zonas mais desenvolvidas, contudo, nós temos grandes sinergias sertanejas, semiáridas. Então, quais são esses caminhos que nós podemos aplicar e desenvolver esse planejamento dentro desse contexto de semiárido, certo? Então, a partir disso, a partir dessa primeira caracterização, desse nosso empírico, né, por isso que nós começamos hoje de trás para frente, é que nós enveredamos para as definições e para alguns nortes conceituais e metodológicos de como nós podemos fazer gestão, de como nós podemos desenvolver políticas públicas de ordenamento do território, né, como nós podemos pensar esse território. E para começar o debate, pergunta praxe de todo geógrafo, o que é território, quais são as dimensões do uso do território, por que se ordenar o território, a que se presta a ordenação do território, em que se deve constituir as ações e políticas de planejamento e de ordenamento territorial com vistas ao desenvolvimento dos espaços. E entendemos que o território é esse local de relações de controle e de poder, com uma área de abrangência limitada, que vai caracterizar a base conceitual do conceito de território, é a sua delimitação, independentemente de qual seja o fator que vai delimitar esse espaço. E esse fator delimitador pode ser esse território solo-chão, que nós tradicionalmente nós conhecemos, que é o território de intervenção do Estado, que é o território de intervenção da política pública, esse território delimitado da nação ou do ente federativo, esse território delimitado pelas relações simbólicas sociais, a área de atuação de determinados grupos sociais urbanos, a área de domínio econômico de determinadas firmas, a área de influência política de determinadas oligarquias. Então, o território, esse recorte territorial que nós vamos dar à nossa pesquisa, e aí é uma coisa que o estudante da área Plurd, ele tem que ter muito claro que ele deve, antes de tudo, problematizar esse espaço e não apenas situar o espaço, né? Porque situar todos os processos se localizam em um determinado espaço, certo? Agora, problematizar junto com o território, esse é o desafio da área do planejamento urbano e regional. Então, o território usado, trazendo, né, já essa classificação de Milton Santos, geralmente a extensão apropriada e usada daquele determinado espaço geográfico, ou seja, o uso do território pode ser definido pela implantação de infraestruturas, para as quais estamos integralmente utilizando a denominação de sistemas de engenharia, mas também pelo dinamismo da economia e da sociedade. São os movimentos de população, da distribuição da agricultura, da indústria, dos serviços, o arcabouço normativos, incluídas as legislações civis, fiscais, financeiras, que juntamente com o alcance e a extensão da cidadania configuram as funções do novo espaço geográfico. E aí eu faço muito destaque aos arcabouços de legislação, né, que eles também vão definir a atuação do Estado, né?
E é muito importante para que o planejador, né, para que esse profissional que vai atuar na gestão do território, que existe uma prerrogativa muito de praxe, né, para a gestão. É que, assim, na dimensão privada, você, enquanto gestor de uma escola, ou então gestor de qualquer empreendimento privado, você pode fazer tudo aquilo que a lei não lhe proíbe. Tudo que a lei não lhe proíbe, você, enquanto gestor privado, você pode fazer. Mas você, enquanto gestor público, você só faz aquilo que a lei lhe permite. Então, se não tiver claro na lei, claro na letra da lei, aquilo que você pode fazer, então, se não tiver claro, se não tiver desenhado, se não tiver escrito em linhas de lei, você não pode fazer, né? Então, essa é a grande prerrogativa, né, o princípio da legalidade, que Ligiane colocou muito bem, que serve de base para todo planejador, né? Então, quando a gente fala de planejamento territorial, por isso que a gente precisa, nas municipalidades, na gestão pública como um todo, compreender a importância da lei, mas não a lei morta, né? Que não adianta criar a lei e fingir que ela não existe, mas que você precisa, para fazer qualquer coisa, você precisa criar a lei, você precisa criar ou obedecer esse instrumento normativo, né? Então, daí a importância desse arcabouço jurídico, né, desse arcabouço normativo, né, que o Milton Santos coloca como um dos instrumentos base para a alteração, né, reconstrução, refazimento desse território. E as dimensões do território, elas são objetivas, ligadas à dimensão material, são subjetivas, ligadas à dimensão imaterial, são intersubjetivas, que trazem essas duas dimensões. E aí a gente, com todas essas questões, né, de planejamento, de gestão, de território, por que eu preciso, então, planejar? Por que eu, enquanto planejador, por que eu, enquanto aluno e profissional, pesquisador do planejamento urbano e regional, por que eu preciso planejar e ordenar esse território? Em face à dinâmica desigual e da complexidade de formação dos espaços, resultante desses processos históricos, fizeram com que, naturalmente, a própria presença do capital ocorresse a produção das desigualdades e, consequentemente, a desregulação desses espaços, né? Ou seja, a presença diferenciada do dinheiro e do capital em diferentes porções do território permitem com que eu problematize o espaço geográfico, problematize, consequentemente, esse território que eu quero intervir. Né? Isso aí, por que eu faço essa pergunta agora? Porque com tudo aquilo que a gente já leu e aprendeu e escutou, que a professora Larissa falou, né, sobre o que é semiárido, as problemáticas de constituição e de formação territorial do semiárido, a gente percebe que o simples fato da sua própria formação já trouxe mecanismos de diferenciação para com o contexto nacional, por exemplo. Né? Então, está aí uma das bases principais da gente pensar esse território. Então, logo, as opções do capital, seguindo a sua lógica, desregulam o território, impondo uma desordem, muitas vezes um distanciamento nos projetos de desenvolvimento. Professora Thames, eu acho que eu já vou com 1 hora, né? Quase. Larissa, aqui o tempo quem manda é você, mas fica à vontade. Vamos lá. É bom deixar um tempinho. Já tem 1h10, professora. Minhas misericórdia. Vamos caminhar. E aí nós necessitamos de de planejadores no Brasil, no semiárido e no Alto-Oeste Potiguar, porque a concentração das oportunidades no território em suas escalas, que geram heterogeneidades, desigualdades, complexidades, diferenciações e sobreposições. E aí em que se deve constituir as políticas e ações de planejar e ordenar esse território? Devem expressar espacialmente, né, de forma harmônica as políticas econômicas, social, cultural e ambiental em distintas escalas de forma intersetorial, cujo objetivo é o desenvolvimento equilibrado das regiões e a organização física desse espaço. É importante os regimes de colaboração
é importante a concepção da distribuição das oportunidades no território. E aí eu me lembro muito era muito recorrente na fala da presidenta Dilma, não sei se vocês se lembram, que ela, enquanto grande mãe do PAC, né, era uma das principais prerrogativas do PAC, era justamente isso, levar as oportunidades de crescimento, né, as possibilidades de oportunidades para demais áreas do território. E deve expressar espacialmente, de forma harmônica, essas políticas pela perspectiva territorial. E aí, eu sempre coloco isso para os nossos alunos da pós-graduação. Hoje, segundo a professora Tânia Bacelar, a intervenção pública no Brasil, ela se dá nessa lógica aqui, né, nessa lógica aqui da direita, essa lógica setorial, aterritorial. E nós necessitamos, né, criar uma lógica territorial da política pública, da intervenção pública. O que é essa lógica espacial, essa lógica territorial, espacial da intervenção pública, professora Larissa? Significa a gente compreender que os problemas eles estão alocados no território e que você só vai conseguir enxergá-los em sua plenitude quando você rodar o seu olhar para a interdisciplinaridade, né? Rodar o seu olhar ali com os focos diferenciados das várias pastas, né? Um problema de saneamento básico não é apenas um problema da saúde, é um problema do meio ambiente, é um problema da saúde, é um problema de educação. É essa que é a lógica territorial da coisa, você olhar para aquela determinada problemática e visualizá-la a partir de um olhar intersetorial. E quais são esses princípios da ordenação desse território? A soberania nacional e a integridade territorial do ente federativo. Pois não? Alguém destravou o microfone. A inclusão social e da cidadania, o reconhecimento da diversidade cultural, o reconhecimento da diversidade ambiental e proteção do meio ambiente, a incorporação da dimensão territorial e suas especificidades na formulação de políticas públicas setoriais e o uso racional e sustentável do território. E aí a gente traz aqui, que aí eu não vou me deter tanto por conta da hora, eu já me alonguei demais, nós temos várias propostas que são diretrizes de ações macro, né, para o desenvolvimento territorial, para as políticas públicas de corte territorial, como diretrizes da política institucional, e aí eu vou citar apenas uma de várias, né, das que a gente traz por aqui. Estruturar, por exemplo, um sistema de governança territorial, estimular o reconhecimento dos direitos das populações vulneráveis aos processos de ocupação e uso do território, valorizando as identidades regionais, da logística, articular e apoiar a reestruturação de redimensionamento da matriz de transporte, visando integrar os mercados interregionais e nacional, e aí foi a fala inicial da professora Ângela, no que diz respeito ao debate, que já vinha sido construído em relação à disciplina, das diretrizes do fundiário territorial, promover a gestão articulada do patrimônio da União com os estados e municípios, como, por exemplo, promover a destinação dos estoques de terra de posse da União, apoiar o fortalecimento das redes de cidades e centralidade da cidade média, do ambiental, articular as ações de ordenamento do território e o fazimento das políticas públicas relativas à gestão da bacia hidrográfica, enquanto a gente não compreender, principalmente no que diz respeito ao semiárido, da importância da bacia, a gente não avança. Do sociocultural, proceder ações compatíveis com os direitos das populações vulneráveis. Do socioeconômico, apoiar o fortalecimento e a dimensão de polos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Ou seja, a desconcentração desses polos para as áreas que mais têm carência disso. Estimular o potencial de desenvolvimento econômico local, das diretrizes econômicas, né? E estimular a melhoria e a implantação de infraestrutura das comunidades rurais. E aí, carregando chegando nesse terceiro tópico da nossa apresentação de hoje, como nós devemos proceder dentro da academia, dentro da gestão,
com essa abordagem territorial da gestão e do planejamento, né? Não é uma abordagem nova, muito embora muito recente no debate da academia, da universidade, não é uma abordagem nova, mas derivam seus principais debates do final do século XX. No Brasil, esse debate territorial veio muito atrelado à discussão do desenvolvimento rural, por isso que as políticas territoriais foram muito atreladas ao finado, né, Ministério do Desenvolvimento Rural, como é que era, Elimar Júnior, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Do desenvolvimento agrário, né? E essas políticas territoriais vieram muito vinculadas a esse ministério. É porque elas têm o recorte rural? Não. As pessoas que estão na gestão fazem a diferença, né? Então, tinha-se nesse ministério uma visão extremamente progressista, né? Então, como os ministérios, eles são distribuídos, né, pelos partidos, consequentemente, cada partido vai dar àquele ministério a sua cara, né, política ideológica. Os discursos de política de revalorização do meio rural e do seu modo de vida produtivo, e também essa abordagem territorial teve um posicionamento contrário a essa dicotomia entre o rural e o urbano. E as possibilidades de se considerar o território como espaço do planejamento e execução. Definir as áreas de atuação e de intervenção, então isso o planejador ele tem que ter muito claro aonde eu vou intervir, fazer a leitura desse território, diminuir o número de interlocutores entre o órgão central e a gestão do planejamento local, obter diagnósticos precisos dessa realidade que eu estou abordando, mapear grupos sociais e forças políticas, você não faz nada se não mapear as forças políticas locais, sejam elas partidárias, sejam elas sociais, permitir a construção de novos arranjos interinstitucionais. No entanto, essa abordagem do planejamento territorial, que a gente percebeu que é uma abordagem extremamente macro, ou seja, ela paira acima, né, das políticas setoriais, ela chega no Brasil com uma visão extremamente localista, que é isso que a gente vem combatendo ideologicamente no sentido das nossas pós-graduações, dos nossos debates científicos, né? E aí eu vou passando para frente, para a gente não perder tanto tempo. E quais são as incongruências e desafios da abordagem territorial no Brasil? O que é que nós precisamos avançar para desenvolver esse território? Devemos avançar nas relações de patronagem e clientelismo, devemos desenvolver e aprimorar os mecanismos de resolução de conflitos. Conflito no interior ainda é visto como algo negativo e a gente precisa avançar nessa pauta, ver o conflito como algo extremamente construtivo, porque é a partir dele que sai coisa nova. Necessidade de um sistema de governança para o meio rural e a falta de uma política de desenvolvimento para esse meio rural também, que traz esses entraves. Outros entraves para o desenvolvimento territorial no Brasil, as dificuldades de se estabelecer programas intersetoriais. Então, como a professora Tânia Bacelar disse, a nossa visão ainda é setorial de gestão e não territorial de gestão. E aí eu vou passando. E aí nós temos aqui uma proposta, citando o professor Valdir Roque da Labrida, né, que ele traz no último livro dele, se eu não me engano, uma proposta de abordagem territorial do desenvolvimento, já se encaminhando para o final dessa apresentação, que nós temos alguns enfoques, né? O enfoque do território, que é o mais tradicional, o enfoque da identidade territorial, o enfoque da ancoragem territorial e da dinâmica da proximidade, o território com ativos e recursos territoriais, o patrimônio territorial ou capital territorial, que a gente trata como sinônimo, e a governança territorial, sendo eles, e aí fica uma dica, né, para quem está desenvolvendo as suas pesquisas no mestrado e no doutorado, na graduação também, eu não sei se tem alunos de graduação aqui. Quando você for dentro da área do planejamento, por exemplo, que você esteja escolhendo uma metodologia de análise desse seu espaço, pode ser uma dica de avaliá-lo a partir desses debates conceituais que o Dalla Brida traz para a gente, por exemplo, né? Vendo o território como
o tradicional, né, que significa área de determinada jurisdição, e aí o pessoal do direito se aporta muito, né, nessa concepção de território. O território da identidade territorial, próxima à concepção do conceito de lugar, traz a identidade como elemento diferenciador para caracterizar aquele determinado território. Consequentemente, como é que eu posso abordar uma política pública respeitando a identidade territorial? A ancoragem territorial e dinâmicas de proximidade. O território não somente seleciona, mas proporciona importantes constrangimentos para as ações das firmas, né, e organizações. Então, o pessoal da economia se aproxima muito desse debate, né, que para a gente da geografia são os fatores locacionais, né. Os ativos e recursos territoriais, e aí ele vem dizer que os ativos são diferentes de recursos. Os recursos são as reservas territoriais que nós temos, os ativos são esses recursos como fatores de atividades. O patrimônio territorial, que o pessoal da arquitetura se ancora bastante, né, trabalha bastante, em que é um conjunto de ativos de recursos territoriais que tem uma variedade de bens tangíveis e intangíveis naquele determinado território. E, por fim, a governança territorial, que o pessoal do planejamento urbano e regional também se ampara muito, né, que é um processo que enxerga esse território pela governança, ou seja, por um processo de planejamento e de gestão de dinâmicas territoriais que dá propriedade a uma nova ótica partilhada e colaborativa por meio de ações horizontalizadas e não no modelo top-down, né? E, por fim, o desenvolvimento territorial com fins do processo que ocorrem nesse território. O desenvolvimento territorial supera o enfoque tradicional do desenvolvimento local e regional, tem a base em novas relações de personificação e valorização do patrimônio territorial como diferenciador ao hegemônico e estandartizado. Existe uma vantagem diferenciadora no território no processo de competitividade global, extrapola as fronteiras disciplinares devido à sua visão horizontalizada e espacial da resolução dos problemas e favorece uma visão multiescalar e multidimensional do desenvolvimento. Como reflexões finais aos nossos alunos, Tamis, a sua pesquisa de dissertação ou tese na área PLURD deve ter, obrigatoriamente, uma dimensão espacial muito bem caracterizada. Seu conceito norteador deve ser muito esclarecido para você, com fins de que oriente e leia o seu objeto empírico de estudo a partir da sua análise teórico-conceitual. O espaço não é apenas um fator de localização, mas ele deve ser o problematizador da sua tese, da sua pesquisa, porque a nossa área é planejamento urbano e regional, então está explícito o delimitador espacial no próprio descritivo da nossa área. A necessidade de compreensão de uma visão global do território, aí levando para os nossos alunos, né, saindo dos nossos alunos e levando para a nossa temática do debate hoje. A necessidade de compreensão de uma visão global do território, entendendo como locus aglutinador de várias problemáticas, também soluções, que só serão resolvidas pelo olhar interdisciplinar integrado. Finalizo com as referências. Muito obrigada, pessoal. Estamos à disposição para o debate. Gostaria de dizer também que a professora Larissa deixa os seus slides para quem quiser, né? Eu acho que o conhecimento ele não deve ser apropriado por um grupo, mas ele deve sair das nossas áreas, né? E ser expandido da melhor forma possível. Então, gente, muito obrigada e obrigada também pela paciência dos que me escutaram até agora, porque mais de 1 hora. Obrigada, gente. A gente escutaria muito mais tempo, Larissa, porque ótima explanação, tudo a ver com o propósito do início da abertura desse ciclo de palestra, né, dar essa abordagem geral. Agradecemos demais a sua participação. Professor Lima Júnior, seja bem-vindo, prazer em conhecê-lo virtualmente. Prazer, Tamis. Eu passo a palavra para a professora Ângela e
Algumas perguntas, Thaís, eu acho que já fez aí o geral, mas também quem quiser falar, pessoal, abrir a câmera e perguntar diretamente, né, professora Ângela? Pode migrar, levantar a mãozinha e as ordens, né? No chat só ficaram 2 perguntas registradas, Tamis. Então, podem levantar a mãozinha. Mas tem ainda a sua, né, Tamis? Ô, Thaisa. Tamis, eu queria somente agradecer a Larissa, né, pela excelente palestra, muito didática e muito oportuna, e como abertura eu acho que foi muito interessante. E também agradecer ao professor Francisco aí de Lima Júnior, economista, né? O economista Francisco Lima Júnior, da Universidade Regional do Cariri, que será o nosso, que é também do Plandites, né? Da UERN, mas que será o nosso próximo palestrante. Então, eu agradeço a presença, né, dele e de todos que estão aí, né? Então, a gente dá início, né, aos debates, a Thaisa pode fazer o que chegou para ela, e essa forma que a gente encontrou de passar no chat para que uma pessoa falasse é para dar mais tempo, porque nós temos visto que, né, sempre os palestrantes vão muito mais além do que o tempo que a gente estipulou e fica muito pouco tempo para o debate. Que não estou fazendo nenhuma crítica à Larissa, viu, Larissa? Eu, muito pelo contrário. É o nosso tempo que é pouco, não foi você que falou muito. É o nosso tempo que é pouco, né? E o tempo e esgota, né? Então, nós temos que dar uma limitada, né, nisso daí, infelizmente. Então, Thaisa, eu passo a palavra para você fazer já o que chegou para você, né? E quem quiser, nesse íntere, já ir passando outras perguntas, né, seria interessante. Vamos lá, Thaisa. Então, vamos lá, professora. Gláucia Clésia de Souza perguntou: a doutora Larissa apresentou de forma bem pertinente várias ações de intervenção pública contemporâneas no semiárido brasileiro. E hoje, quais principais desafios para o planejamento urbano e regional no semiárido na contemporânea? Eu acho que ela quis perguntar quais seriam, né, os principais desafios para o planejamento urbano e regional no semiárido na contemporaneidade. Tem uma segunda pergunta, que é de Cícero Barbosa Taveira: entre os inúmeros problemas ainda existentes no semiárido nordestino e que dificultam seu desenvolvimento são as oligarquias políticas que predominam nas pequenas cidades, principalmente. Como romper com esse problema, que, apesar de arcaico, ainda está presente em pleno século XXI? Bom, eu não sei se nós vamos ter respostas, né, para esses questionamentos, mas eu acho que nós podemos fazer algumas reflexões. Eu acho que alguns dos principais desafios para a área do planejamento urbano e regional, né, foram postos na nossa apresentação, mas eu acho que a gente precisa, antes de tudo, retomar um projeto de país, né? Enquanto a gente não retomar um projeto de país, um projeto de política pública, um projeto de Estado, a gente não avança nem na área do planejamento urbano e regional, que, trazendo para o semiárido brasileiro, a gente não avança em qualquer processo de desenvolvimento, né? E aí eu gosto muito das reflexões do professor Roberto Paulino, que ele tem um livro, para quem não conhece, o professor Roberto Paulino é daí, do Departamento de Políticas Públicas, da UFRN, ele tem um livro chamado O Estado como Opressor e como Civilizador, né? E ele vem trazer várias visões de quem apoia e de quem não apoia o Estado enquanto esse objeto interventor, né, esse ente interventor. E ele chega à conclusão, que é a qual eu chego também, e acredito, né, enquanto pesquisadora, que enquanto a gente não tiver um Estado forte, né, a gente não consegue avançar naquilo que é de razão para as sociedades, né, principalmente para os territórios mais vulneráveis. No que diz respeito ao segundo questionamento, gente,
sobre as oligarquias, né, que o Cícero disse. E aí, é uma opinião muito, muito, muito particular, tá? E eu espero que vocês não compreendam de forma equivocada. Mas nenhum rompimento se dá de forma, nenhuma mudança, na verdade, se traz de forma abrupta. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas para poder romper e criar novos processos, né? Então, enquanto a gente não entender que a gente tem que saber quem são essas oligarquias e, a partir de um debate, né, e a partir de um enlace para um futuro avanço, a gente não rompe nenhum processo. E eu espero que vocês tenham muita compreensão com isso que eu estou dizendo, né? E é isso que a gente consegue vivenciar na pele. Porque são elas que dominam os territórios. Então, não adianta a gente, e aí eu trago da experiência do interior, trago da experiência da cidade pequena, e são essas oligarquias que dominam, que detêm o dinheiro, são essas oligarquias que detêm o capital político, que manejam sociedades, certo? Então, ou a gente aprende a compactuar com elas no sentido de um futuro avanço para novas realidades, ou a gente não avança porque elas não deixam adentrar no jogo delas. Então, é importante demais a gente ter essa clareza, que é uma clareza que merece uma maturidade política muito maior, porque senão a gente não avança no radicalismo, né? E a gente só vai modificar esses espaços quando a gente souber lidar com essas estruturas, que são estruturas consolidadas secularmente. Então, não é a partir de uma mudança de gestão que você vai romper com estruturas seculares postas, né? Então, que a gente tenha muita maturidade para conseguir entender, né, esse posicionamento, que eu digo mais uma vez que é um posicionamento particular. E só para concluir, principalmente em relação a sertão, semiárido, a esse Nordeste seco, essas características, elas são muito, muito, muito latentes, né? O coronel, ele está sentado no mesmo restaurante que a gente. Então, os detentores do poder, eles estão muito próximos das sociedades. Então, é diferente você debater desenvolvimento urbano numa capital, porque você, o prefeito ou a governadora não é sua vizinha, né? Então, porque você tem uma dinâmica de estratificação social muito diferenciada do que no interior, né? E uma coisa para fechar, aí eu fecho de verdade, né? As elites que ainda chegam embasando o pouco que tem desse interior semiárido, ainda não é a política da oposição, ainda não é a política da esquerda, né, dos nossos posicionamentos da esquerda. Eles são ainda, Tamis, muito, muito concentrados nas capitais. Então, as forças políticas da esquerda, elas são forças políticas metropolitanas. E elas não chegam ainda no interior. Então, a gente precisa avançar nessas estruturas de uma política mais progressista, com bases e com personificações políticas que levem desenvolvimento para esse interior. Porque, como elas ainda são extremamente metropolitanas, quem está perto da sociedade no interior ainda é o coronel, ainda é o prefeito. Então, assim, são essas reflexões, eu não sei se respondi, mas eu acho que deixou uma pulga atrás da orelha, né, para a gente sempre se questionar, né, quando diz respeito a forças e ao poder, né, e como nós podemos movimentar isso perante, né, e a partir de políticas públicas. É isso, gente. Já falei demais, professora Ângela, peço desculpas por extrapolar o tempo, mas, assim, foi maravilhoso, eu gosto de falar demais aquilo que eu amo, minha vida acadêmica é discutir isso, é formar recursos humanos, e a gente está aqui para ser essa mola de desenvolvimento que eu acredito que nós, da universidade, somos, né? E tentamos fazer, ao menos tentamos fazer isso. Professora, entraram mais 2 perguntas aqui. Emerson Fábio, da Silvia Araújo, como está sendo a experiência de estar colocando em prática os conceitos de ordenamento do território em Pau dos Ferros?
E Fritz perguntou, Fritz Moura, mas o Estado é consequência da formação sociocultural e política da população? Partindo desse pressuposto, será que a questão econômica não seja o principal determinante dos problemas do semiárido? Principalmente em função da propriedade da terra, a questão fundiária? E aí eu queria só, que a minha pergunta eu acho que abarca um pouco de tudo isso, professora. Inicialmente, eu tinha pensado em levantar justamente a questão da grande concentração, né? E se, como a senhora falou, a questão Nordeste, né? Se uma das soluções da questão Nordeste não passaria, né, assim, fundamentalmente pela questão da reforma agrária, né? Já que o Nordeste ainda é um dos grandes concentradores de grandes glebas de território, né? E qual complementando essa minha pergunta, seriam duas outras questões, assim, qual o papel que a senhora vê hoje da difusão das instituições de ensino para a interiorização do Estado, para a interiorização do país, né? Que papel isso reflete na nossa sociedade hoje, né? E aí, trazendo um pouco para a parte do meu trabalho, a questão do planejamento dos transportes, né? As conexões entre as cidades e como isso seria relevante na questão do fortalecimento dessas redes urbanas. Ok, vamos lá. Pessoal, mais uma vez, viu, Thaís? Eu não sei se eu vou responder, mas vamos refletir, né? Como está sendo a prática, Fábio? Uma coisa que a gente vem aprendendo enquanto gestão, a gente passa a perceber, gente, aí eu estou falando também pelo aprendizado que eu tenho tido, que tudo porque, assim, professor é um ser meio metido, né? E tudo ele vê como uma oportunidade de aprendizado. E assim eu encaro a gestão na Secretaria de Educação hoje, porque, assim, eu tenho uma ânsia de aprendizado muito grande, né? Então, a prática da gestão na municipalidade, a gente começa a perceber que, sim, Fábio, é possível fazer. Os entraves são muitos, principalmente no que diz respeito, nossos maiores entraves são recursos humanos, gente para poder fazer, quantitativo de pessoas para poder fazer, e, obviamente, capital, né? Claro que a gente não pode sair da lógica financeira, porque tudo requer recursos financeiros, né? Mas quando se tem uma gestão com gente capacitada, mas gente, antes de tudo, comprometida, é possível fazer quando se tem uma gestão em que se entenda qual é o problema e a gravidade dos problemas, né? E quando se tem uma gestão que tem a real noção disso, daí a importância do diagnóstico para o planejador, né, e para o interventor dentro desse território, a gente consegue refletir no território de uma forma mais ampla, né? Também não é da minha alçada, Tamis, da Secretaria de Educação, né? Mas nós fechamos o plano diretor e o nosso próximo passo é o Código de Meio Ambiente, viu? Vamos embora. Desde já vou lhe pedir. Já estou lhe pedindo aqui o seu apoio, né? Total. E o próximo vai ser a lei do parcelamento, se Deus quiser. Perfeito. Pode contar comigo. A segunda questão que foi do colega, que eu não sei se eu entendi direito, mas sobre o enlace, né, de que o Estado ele é a própria representação da sociedade, né? Mas a gente também... Eu repito a pergunta. Mas eu só tentando refletir um pouco daquilo que eu compreendi nas minhas ideias, né? A gente não pode deixar de refletir que toda a política, que toda a economia é política, né? Então, consequentemente, as instituições, elas refletem não apenas os interesses econômicos, mas principalmente também os políticos, né? Então, quando se tem quem tem o poder dessas representatividades, né? E aí a gente percebe aonde se está essa concentração do poder para a formação do Estado, né? Por isso a grande crítica, mais uma vez me retomo lá ao livro do professor Roberto Paulino, que ele faz uma
toda uma reflexão da representatividade do Estado, né? O que é o Estado? O Estado é esse ser, segundo a concepção marxista, que a cada dia se afasta mais da sociedade, ficou-se um ente que está sobre a população e que não reflete mais ela, né? Então, por isso, a grande reflexão do que é esse Estado hoje, qual é o papel do Estado e até que ponto ele garante os interesses dessa sociedade que lhe deu base, mas que, ao mesmo tempo, ele se afasta dela. Concordo que a reforma agrária é eminentemente o problema do Nordeste seco, e isso é o problema que é uma problemática que, mais uma vez dizendo, quem está na ponta dela são as estruturas das elites agrárias, que são seculares e que, por isso mesmo, a gente não muda de uma hora para outra. Manuel Corrêa de Andrade, lá em A Terra e o Homem do Nordeste, ele deixa claríssimo isso, é um livro da década do quê? De 1960, 70, A Terra e o Homem do Nordeste, e a principal conclusão do livro de Manuel Corrêa de Andrade é esse, que a grande problemática do Nordeste é a estrutura agrária e fundiária, continua sendo. A reforma agrária seria a solução? Talvez, mas com um projeto de reforma agrária muito bem elaborado, porque a reforma agrária feita de mau jeito, de má pensada, ela dá margem à reconcentração. E isso, inclusive, é uma das minhas grandes preocupações enquanto pesquisadora, da entrega de posse de algumas propriedades estatais do DENOX, por exemplo. Até que ponto eu dar a posse para aquele pequeno agricultor, são reflexões, tá, gente? Vai auxiliar para que ele saia daquela terra e haja um novo processo de reconcentração por parte de quem já detém as áreas adjacentes. Qual o papel das instituições de ensino para o desenvolvimento do interior? Tem uma crítica, Thaisa e demais, muito grande, que faz uma crítica que fazem muito, muito forte, né, a essa política progressista de interiorização das instituições de ensino superior, é que elas, por não terem paralelas a elas, ou então acopladas a elas, mecanismos econômicos indutores da industrialização, indutores de polos econômicos, esse aluno se forma, não fica no seu território e vai embora para outros espaços. Essa é a principal crítica que fazem da política de interiorização das instituições de ensino superior, principalmente cursos que são, assim, muito técnicos, como a arquitetura, como as engenharias, né? A licenciatura a gente consegue absorver mais facilmente. Mas eu ainda continuo acreditando que isso, sim, modifica não só o ser humano, porque ele vai dar oportunidade àquele ser humano que está ali no interior e que muitas vezes não teria a menor condição, se fosse aquela instituição, de se formar e se modificar enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto cidadão, porque eu acho que antes da gente ser um profissional, a gente se transforma enquanto cidadão. Eu sou uma pessoa antes da UFRN e depois da UFRN, na minha graduação, até porque eu venho de uma família extremamente tradicional no que diz respeito à visão política partidária e ideológica, e eu hoje sou outra pessoa, ou seja, essa oportunização do ser humano se modificar ele por ele próprio, para mim, já justificaria qualquer política. Mas mais do que isso, é aquela pessoa que foi a única da família que conseguiu se formar, é aquela pessoa que, por mais que seja uma minoria, mas o mercado local consegue absorver, e mais do que isso, ela dinamiza toda uma interlândia urbano-regional, que é o objetivo da disciplina de vocês, né? Então, você tem uma outra dinâmica completamente diferente do semiárido que era posto antes política progressista e pós-política progressista. E, por fim, como é que se dá o planejamento de transportes? Ano passado, eu tive uma aluna que defendeu uma dissertação sobre a política, o ordenamento dos transportes, né, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje, Thaisa, na minha visão, é uma das grandes problemáticas infraestruturais no interior, porque as pessoas não têm como se deslocar. Então, se a professora Tamis quiser sair de Pau dos Ferros para Natal, só ela e quem mora aqui sabe quanto a gente sofre para fazer esse deslocamento. E esse deslocamento é sofrido, porque as nossas estradas, elas são extremamente perigosas, né? Então,
é sofrido, é perigoso, porque não tem linha, não existe uma política que se envolva para a construção, e aí foi a dissertação dessa minha aluna, chamada Nazaré, que ela cria uma proposição de linhas de transportes para, inclusive, integrar o Alto Oeste Potiguar. Como é que poderia ser uma possibilidade de integração? Né? Então, eu acredito que as nossas dissertações, elas podem ter, sim, um viés propositivo que se mobilizem e dar propostas, né? Por que não propostas, né? Não só estudar e problematizar, mas sim propor. E a nossa grande problemática hoje, sem dúvida nenhuma, uma das principais é a questão da dimensão do deslocamento, da mobilidade, né? A mobilidade é um grande problema que nós temos enquanto região, enquanto semiárido, porque nós não temos integração em relação a isso. Professora, eu me interesso muito pelo trabalho dessa sua aluna. Se a senhora depois puder passar Passo sim, certo? Passo já o link. Pronto. Mais alguém? Tinha uma pessoa levantando a mão. Tina ali. Suelen. Tem duas pessoas com a mão levantada. Não, eu levantei sem querer. Foi. Hoje, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, eu tenho levantado, depois baixei, depois levantei, enfim, vamos para frente. Larissa, suas reflexões, assim, me transformaram, porque meu objeto de estudo é rede urbana, são redes urbanas, né, no semiárido brasileiro, levando em consideração as cidades pequenas do Alto Oeste. Eu trabalhei na minha tese de doutorado, região metropolitana. E lá a gente via níveis hierárquicos, né, de território muito, no meu ponto de vista, muito particular, gente, muito bem demarcado, né? Centralização em Natal, os municípios pequenos lá faziam a função de municípios pequenos e abarcava aí toda a infraestrutura, de centralidade de serviços e principalmente de saúde, educação, tudo em Natal. Aqui no semiárido, esse momento que eu estou iniciando, né, essa imersão que eu estou fazendo sobre esses pequenos municípios, o que eu tenho a impressão, e trazendo e puxando o que você explanou, uma das coisas, né, porque foram várias coisas aqui que você trouxe para a gente refletir, né, a necessidade de se ter um território problematizado, né, de se ter um território, de ter uma visão de território, e não essa visão setorial, como você mesmo falou, leva aí sempre a eu estar martelando aqui comigo, com os meus botões, o que a professora Josinei, né, tratava sobre, no caso de Pau dos Ferros, especificamente, né, que é meu conhecimento agora de mundo, sobre Pau dos Ferros exercer o que você também explicou, porte, função de cidade média. Eu diria mais, né? Eu acho que pensar ter essa visão do território, visão geral, não setorial, é pensar na interescalaridade que Pau dos Ferros exerce, né? Ela é cidade pequena em determinados pontos de vista. Você veja que até a dinâmica mesmo, dinâmica de vizinhança, dinâmica do uso do solo, é de cidade pequena, né? Você veja que ela tem um aporte aí de cidade média, como você bem tratou, mas ela também é considerada, né, já oficializada como um centro subregional, né, pelo REGIC e tudo. Ela é centralizadora, são quase 300 mil habitantes, se levar em consideração a mobilidade pendular, né, de serviços, comércio e tudo mais, de ensino superior, pelo próprio artigos que você, inclusive, já escreveu e tudo mais, e a gente sempre bebe dessa fonte de vocês, de Plandites, claro, quando se trata de dinâmica territorial. Então, eu acho que para ter um olhar para uma cidade pequena, né, com a polarização que Pau dos Ferros tem, levar em consideração a interescalaridade que ela possui. Ela mesma, né, exerce função de cidade pequena, cidade média, centro regional, subcentro regional, e isso, para mim, está muito claro, né? Isso é só refletindo tudo isso que você trouxe, que eu achei de extrema importância, né? E trazer também, no sentido de uma reflexão sobre
esse ritmo acelerado de crescimento, né, de serviços tardios, de conexão intra-urbana deficiente, que você tratou aí como urbanização incompleta. Eu acho isso muito pertinente para a gente que está trabalhando em redes urbanas, porque a urbanização ela não tem que ser incompleta, ela tem que ser complementar. Se está tratando de cidades que têm interdependência de um núcleo, né? Então, eu acho que essa discussão foi riquíssima, né? Só refletindo aqui para todos algumas anotações que eu fiz, e acredito sim que a interação e articulação aí com outras áreas de conhecimento é a grande sacada do papel de uma instituição, por exemplo, como a UFESA, como a UERN, como o IFRN, dentro do município de Pau de Ferro. Pau de Ferro, gente, para vocês que não conhecem, no interior do Rio Grande do Norte, ele tem aproximadamente 30 mil habitantes, mas sua interdependência com outros municípios, ele causa aí um impacto direto em torno de 300 mil habitantes. Então, isso é um impacto, assim, de todas as ordens, né? Então, é só para a gente refletir. Essa interescalaridade que Pau dos Ferros exerce, eu acho que é o ponto culminante, assim, para a gente pensar na necessidade de problematizar o território. Né? Professora, ainda temos 7 minutos e meio pelo horário padrão. Professora Larissa, se precisar, não tem problema, a gente pode extrapolar. E a gente tem mais uma pessoa agora com a mão levantada aqui, que é o Carlos Eduardo. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Pronto. Qualquer coisa, vocês me avisam se o fone falhar. Boa tarde. Desde já agradecer pela excelente exposição, né, professora Larissa, a primeira vez que a vejo, né, mesmo que de forma remota. Eu acho que sou um dos poucos aqui que não são, né, da área de planejamento urbano e regional. Sou economista, sou formado pela URCA, inclusive o meu orientador de graduação esteve há pouco aí, que era o professor Lima. Minha pergunta, ela vai muito de encontro à atuação do Consórcio Nordeste. Pensando principalmente no que a senhora vinha colocando, né, a respeito do papel do Estado, né, e nas atuações que o Consórcio Nordeste vem apresentando, seja relacionadas à saúde, à política, e recentemente até em relação à cultura. Pensando nisso, qual seria, e aí talvez pensando, né, no médio e longo prazo, se persistir, né, o consórcio, qual o papel que esse consórcio poderia ter na gestão de políticas públicas, né, especialmente para o semiárido nordestino, visto que sua atuação, né, vai de encontro a situações, né, de extrema relevância, né, que vão também em contrapartida fora do escopo que vem o governo federal vem atuando, né, seria mais ou menos esse sentido, pensar um pouco na atuação do Consórcio Nordeste e na gestão de políticas públicas, claro, né, como uma ferramenta, né, não necessariamente como um ator diretamente ligado a isso. Seria mais ou menos isso. Obrigado. Posso falar, Thaisa? Thaisa é que manda na casa, né? Junto com o Tamis. Não, eu mando em nada, eu só sou aqui a condutora, pode falar. Esse espaço é nosso. Assim, gente, o Consórcio Nordeste é um dos grandes exemplos daquilo que nós falamos no momento da nossa palestra, em que a gente precisa enxergar o conflito e a crise como meios para se ganhar coisas novas, para a gente se reinventar, né? E aí, com esse desgoverno que a gente tomou posse, né, desde... Qual foi o ano, Jesus? Desde 2019, né, que nós temos esse novo governo federal, que cada um tem as suas posições políticas, né, mas, enfim, a crise de gestão ou a ausência da gestão criou mecanismos de cooperação. Então, o Consórcio Nordeste é um dos exemplos mais claros desses mecanismos de cooperação, né? Então, no meu entendimento, na minha visão, o consórcio é um avanço. O que seria de nós sem o Consórcio Nordeste? Aí cada um reflita das ações, inclusive da saúde pública, o que o Consórcio Nordeste fez e o que nós conseguimos pela existência só e unicamente do Consórcio Nordeste e o que teria acontecido com a gente se o consórcio não tivesse existido. Então, assim, a crise, ela gera inovação, né? O conflito, ele gera inovação. E o consórcio
é um desses instrumentos, um caminho, né, que eu espero que se perpetue, desses instrumentos colaborativos. Por que ele se torna eficaz? Porque a gente fala uma mesma língua. A formação do Nordeste gera um entendimento da região, ela por ela própria. Então, chega da gente tentar ser lido por pessoas que são externas a gente, por políticas que são externas à nossa realidade. Então, nós temos que aprender a ler por nós próprios. Então, eu entendo, e aí, Carlos, eu não vou dar tantos, né, me desenvolver mais por conta do momento. Eu acho que isso é um debate que poderia dar uma outra palestra, um outro debate, porque são várias ações que o consórcio já se realizou, mas eu acho que sim, foi um avanço, é um exemplo, espero que se perpetue, e ele é um avanço porque a gente dialoga nós com os nossos próprios problemas perante adversidades, né? E só para concluir, o seu orientador, o professor Lima Júnior, dentro do Plandits, ele orientou um programa, uma dissertação de Walter Lima, não sei se você conhece Walter, Carlos, que Walter, ele discute a paradiplomacia, né? O que é a paradiplomacia? É a negociação em âmbito internacional de entes subnacionais, né? Então, o Consórcio Nordeste, ou então qualquer outra instituição subnacional, e que possa dialogar com instituições, né, de âmbito internacional, isso vem sendo tanto uma análise do direito, né, a paradiplomacia, como também um mecanismo de diálogo quando se tem ou não, né, estados fortalecidos ou enfraquecidos. Então, isso vai ser muito a depender das realidades nacionais. Não estou querendo dizer que eu defendo a diminuição da soberania nacional, pelo contrário, né? Eu acho que a visão territorial ela quer justamente o oposto. Mas e vem sendo uma tendência de negociações em âmbito internacional. Então, é um foco que é crista da onda, é tendência. Larissa, eu queria perguntar só uma coisa de informação geral. Estão me perguntando se você disponibilizaria seu material, esses slides. Você já disse que sim, né? E de que forma? Eu passo para você, Thames. Aí eu tento entrar no Cigar e passo para o pessoal, né? A gente vê. Passa para mim que a gente passa para eles. Tá. Obrigada, certo, passo sim. mais uma vez. Obrigada, meu bem. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Mais alguém, gente, deseja fazer pergunta? A professora Ângela ligou o microfone. Se não, a gente passa para a professora Ângela. Não, eu ia finalizar, mas eu estou esperando que, né, alguém quer complementar alguma fala ou alguma dúvida, ou uma reflexão a mais. Fritz, que passou aí a falar no chat, né, Fritz? Professora, meu microfone aqui não está muito legal. É por isso que eu estou botando lá no chat. Aham. Então, Thaisa, tem algo aí do chat que possa gerar alguma pergunta ou alguma complementação? Você está sem microfone. Você está sem microfone. Eu vi agora que eu tinha desligado o microfone. Na verdade, os comentários são complementando as respostas da professora Larissa, né? Sobre a questão da reforma agrária, a posse da terra pela posse da terra, sem um apoio estrutural para quem recebe essa terra, não resolve o problema, né, professora? É o que Fritz comenta, sem apoio técnico e financeiro, a posse da terra pode ser mais um problema do que uma solução, né? Novamente, Fritz, com a concentração de terra na posse dos coronéis, perpetua-se o poder político e a representação de seus interesses das políticas de Estado. Não, acho que não tem mais nada não, Thaís. Não tem mais nada assim que traga ou que instigue outros questionamentos.
Então, se a professora Ângela quiser encerrar, professora. Tá, O alarme já eu só queria... Tudo bem. Eu só queria deixar claro, Larissa, que não foi você que falou muito, eu reforço, é o nosso tempo que é pequeno, infelizmente, né? E a gente, porque, obviamente, o que você nos trouxe aí de questões, de reflexões, né? Nos faz aí, nos abre para uma série de questionamentos, de novas reflexões a partir das suas, né? Eu acho que foi muito bom, muito proveitoso, e como abertura, assim, foi ótimo, muito bom mesmo. Eu só tenho que agradecer, né? Agradeço a sua presença, o atendimento ao nosso convite para participar e abrir esse ciclo de debates. Bom, então a gente termina, né? Para também, porque as pessoas têm outros afazeres, para a gente não abusar também do tempo das pessoas, né? Nós terminamos aí e convidamos para a próxima terça-feira, né? Que vai ser com o economista aí, que estava aí, o Lima Júnior, o professor Lima Júnior, né? Que vai... A ideia é que a cada palestra, né, venha acrescente, né, mais questões, mais reflexões para nós irmos formando o nosso próprio posicionamento, né, o nosso próprio conhecimento e poder usufruir ou retirar disso tudo aí elementos para os nossos trabalhos, né, para as nossas propostas, para os lugares onde a gente tem certa influência, onde a gente trabalha, seja na academia, seja fora dela, para a gente conseguindo armar, né, de argumentos que eu acho importante para esse nosso posicionamento, qual que seja, né, aí de cada um, qualquer que seja. Bom, enfim, gente, então, Larissa, para você se despedir, a gente passa aí a palavra. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Thames, a professora Ângela, que é referência para mim, é referência para todos nós, uma profissional extremamente respeitada, deixou e deixa um legado gigante para pensar principalmente o Rio Grande do Norte, que eu acho que nós devemos ser pesquisadores que devem pensar antes de tudo o seu próprio lugar, né, e traçar projetos de intervenção, de desenvolvimento. Eu queria dizer também e reafirmar da importância do convite para os próximos momentos, que são profissionais excelentes. Eu sou fã do professor Lima Júnior, sou fã do professor Josué e todos os que virão à frente, porque eu conheço o trabalho de todos, da Daniela, que é a doutoranda em Engenharia Civil, que falará junto com o professor Almir em momentos diferentes a questão da fundiária. Então, assim, são muitos desafios para o Nordeste, são muitos temas específicos, e, assim, só tem a crescer. E não se enganem, o semiárido, ele é um pouco da realidade de todos nós. Seja a gente morando na capital, seja a gente morando no interior, esse Nordeste interiorano, ele reflete, ele é e faz parte, né, um pouquinho da nossa própria formação. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, que para mim é sempre uma oportunidade de aprendizado. E, mais uma vez, obrigada pela paciência também. Tchau, tchau, e até a próxima. Thames, tchau, gente. Um cheiro. Obrigada, Larissa. Cheiro. Pode contar comigo aí. Tchau, gente. Fotos ferros, viu? Tchau, gente. Bom, agradecemos a todos que participaram, tá? Isso. Muito obrigada e a bom final de tarde. Encerramos, então, né? Boa tarde a todos, obrigado pela presença.